Os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma bebida mortífera, não lhes causará dano algum. E colocarão as mãos sobre os doentes, assim estes ficarão curados. Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18. Os sinais seguirão aos que crerem. Perceba que o preço para obter efeito através de Jesus e do Evangelho é crer, é ter fé. Aos que crerem, estes sinais seguirão, ou seja, se cumprirão. Se você não crer, se você não tiver fé que a palavra de Deus tem poder, nada vai acontecer. Você vai ler e até decorar estes 2 versículos como eu fiz agora, mas não vai ter efeito. Porém, se você tiver fé, isso mudará sua vida. 2 simples versículos poderão te tirar do pior dos apuros que você estiver passando. Você que me assiste, eu não sei se você é homem, se você é mulher, se você é jovem como eu tenho 33 anos, ou se você já tem idade. Para Deus não há idade. Você pode ser um ancião na fé como eu com 33 anos ou um bebê na fé com 90 anos. Os sinais seguirão aos que crerem. O nome de Jesus tem poder. A ele foi dado o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. Ele foi promovido ao maior no mundo espiritual e também no físico. Mas entenda de uma vez por todas, ele precisa ser o maior principalmente no seu coração. Ele precisa ser o maior na sua mente, porque o evangelho, ele é algo racional. Você precisa ter uma inteligência racional e também uma inteligência sobrenatural para compreender que no nome dele você terá autoridade para expulsar demônios, para falar em línguas essas que edificarão você e Deus. Ninguém mais pode compreender. Você pegará nas serpentes. Você tem noção do que é pegar numa serpente e invalidar o veneno dessa cobra? Pegar em serpentes significa pegar em demônios. A serpente simboliza o demônio. Lúcifer, quando tentou Adão e Eva, veio em forma de uma serpente. E disse que se eles comessem daquele fruto, eles não morreriam, como Deus havia falado. Mas eles despertariam e Deus não queria isso. Lúcifer, em forma de serpente, enganou os 2 primeiros humanos criados por Deus. E assim, toda a humanidade pagou. O veneno mortal aí nessa palavra, ele não é literal. Ele não é um veneno, literalmente falando, ou uma bebida, ou uma comida. Ele pode ser tudo isso. Ele pode ser toda arma forjada pelo inferno contra a tua vida. Mas a própria palavra de Deus diz que não prosperará. E este versículo nos confirma, dizendo que se nós bebermos, comermos ou tocarmos em algo mortífero, não nos fará mal algum. Esse é o poder da fé. Este é o poder de Deus. E Jesus é Deus. E essa palavra também encerra dizendo: colocarão as mãos sobre os doentes, sobre os enfermos, e assim estes ficarão curados. Isso quer dizer que qualquer doença, por menos cura que tenha na medicina dos homens, pode ser curada com uma simples imposição de mãos. Você entende
a grandeza dessa palavra? Colocarão as mãos. Não está dizendo darão remédios, não está dizendo farão alguma coisa de outro planeta. Está dizendo colocarão as mãos sobre os doentes, os que crerem. Essa palavra começa: os sinais seguirão aos que crerem. Se crerem, colocarão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus não está falando apenas para um pastor. Jesus não está falando apenas para uma pessoa que tem um cargo na igreja ou no que quer que seja. Jesus está falando que aos que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos e assim estes ficarão curados. Perceba que há uma fé em questão. E perceba que ela precisa ter ação. E qual é a ação da fé? O verbo crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. 2 simples versículos que eu citei de cor, como muitos outros que já decorei. Irmãos, muitos crentes têm preguiça de decorar versículos. Só que na hora de uma batalha, na hora em que estiver você, uma vida humana em jogo e todo o inferno contra ti, contra essa vida, muitas das vezes, na maioria, você não vai ter tempo de abrir a Bíblia. Os satanistas se esforçam e, se não agradarem ao seu Senhor, que é Satanás, eles são severamente punidos. Jesus também falou: os filhos das trevas são mais sagazes. O que quer dizer isso? Mais inteligentes, mais astutos, mais esforçados que os filhos da luz. Então nós, como servos de Jesus Cristo, precisamos nos esforçar. A Bíblia diz também que o reino de Deus é tomado por força e os que com violência se apoderam dele herdam o reino de Deus, o reino dos céus. Largue nesse dia a preguiça, tanto a física quanto a espiritual, quanto a racional, porque você vai precisar da sua mente, do seu cérebro para decorar versículos. É claro que o Espírito Santo pode te ajudar, tornando isso uma coisa comum de ser feita, normal, rotineira, como hoje é na minha vida, mas você precisa fazer a sua parte. Deus não vai te dar nada fácil. Deus não vai te dar se você não crer, se você não buscar. Os sinais seguirão aos que crerem. É no nome dele, de Jesus Cristo, que demônios serão expulsos. Que você falará línguas repartidas como as de fogo, dadas, descidas na terra desde o dia de Pentecostes, descrito no livro de Atos. É no nome dele que você pegará em serpentes, ou seja, em demônios. A Bíblia diz que 1/3 caiu com Lúcifer ao inferno. Nós não sabemos quanto é isso, mas são muitos. Você poderá pegar neles e destruí-los, somente com o poder da fé, somente com o poder da palavra de Deus. Você poderá beber ou comer ou tocar em coisa mortífera e não vai te fazer mal algum, não vai te causar dano algum. E você poderá tocar os enfermos, os doentes, e eles ficarão curados diante dos seus olhos, diante dos deles que precisaram crer para ver o milagre e diante também dos incrédulos. Porque em todo lugar onde há uma manifestação de Jesus Cristo, do seu poder, o Senhor também coloca incrédulos para verem, para testemunharem da glória de Deus. Através do tesouro que ele deixou aqui na terra, somos nós, vasos de barro, pó, capazes de manifestar o seu poder através de nossa fé. Essa foi a palavra de hoje. Cada vez mais eu entendo porque fui arrancada não só do mundo, como do sistema de Laodiceia. O sistema evangélico falso, que diz ser rico e de nada ter falta, mas para Deus esse sistema é cego, é pobre e é nu. Cada vez mais eu entendo porque fui tirada dos 2 extremos e posta em Filadélfia. Uma igreja aparentemente de pouca força, mas para Deus forte, para Deus
Amada, a única das 7 que ele disse: todos saberão que eu te amo. A única que nunca deixou de fazer nada sem antes recorrer à sua palavra, a palavra de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança da glória deve estar na tua fé, na tua razão, no teu coração, no entendimento, na leitura, na ação da palavra de Deus. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, de Belém do Pará, Ministério Casa de Oração Filadélfia, Israel. Realmente, uma igreja pequena, acho que não temos nem 20 membros. Porém, o evangelho está chegando. O evangelho está sendo levado. E quem tiver ouvidos, irá ouvir. Quem tiver olhos, verá.